vendo hoje na igreja, a situação, vida amorosa das pessoas da igreja, de modo geral, não está muito diferente da situação das pessoas aí fora. Aí fora, o que nós vemos? O que você vê aí fora? Aí fora você vê as pessoas casando e descasando. Na igreja, também você vê gente casando, separando, divorciando, casando com outras. Sim ou não? Você vê isso na igreja. Não deveria, mas você vê isso. E eu não estou falando das pessoas que estão chegando nessa situação. Eu estou falando das pessoas que estão na igreja, são membros da igreja, casaram na igreja, são membros, são obreiros, casaram na igreja e depois separaram, divorciaram. Como se não houvesse diferença nenhuma. Assim como é no mundo, tem sido dentro da igreja. Assim como no mundo as pessoas se deitam juntas, sem compromisso de casamento, têm sexo sem nenhuma aliança de casamento, assim está acontecendo na igreja também. Aí fora as pessoas se mergulham na pornografia. Dentro da igreja nós temos pessoas vendo pornografia. Se você for olhar, fica elas por elas. Uma vergonha total, uma zorra total, que é o que estava acontecendo entre o povo de Israel também. E por isso Deus estava repreendendo. Então, esta situação é uma situação que reflete o quê? O estado espiritual das pessoas. Veja que Deus aqui nesta passagem, Ele conectou o casamento, a situação amorosa das pessoas, às orações não respondidas. Quer dizer, não adianta nada vocês virem aqui, cobrir o meu altar de lágrimas, chorar, resmungar. Por quê? Porque eu sou testemunha de que vocês estão sendo infiéis com a esposa, com o marido. Eu sou testemunha dessa violência que vocês estão cometendo, esse desmembramento da uma só carne que eu criei e vocês estão rasgando e separando e destruindo e bagunçando o que eu criei. Deus conecta o espiritual com o sentimental. E só quem é cego, surdo, mudo, estúpido, não consegue entender isso, como nós estamos explicando aqui. Um outro exemplo, Renato, que nós vemos entre os solteiros também. Nós vemos lá fora muitas pessoas que já desistiram do amor, que não creem mais no amor, que têm medo de relacionamento. E nós vemos também dentro da igreja, às vezes até entre obreiras que têm medo de relacionamento, obreiras que não acreditam mais no amor, que não gostam nem de ouvir falar de amor, que chegam a fazer o cúmulo de evitar reuniões que vão falar de amor. Quer dizer, como pode? Né? Como é que pode uma pessoa que crê em Deus, sabendo que Deus é amor, ela não consegue, ela não gosta de ouvir falar de amor? Então, as pessoas estão cada vez mais, as pessoas lá de fora e as pessoas de dentro da igreja, cada vez mais igual em relação ao amor. Cada vez tendo comportamentos parecidos. Esposas que agridem o marido. Esposas que agridem o marido. Nós já vimos, já atendemos obreira que agredia o marido, que era obreiro também. Nós já vimos isso. Pessoas que xingam, que não respeitam, né? Essa ideia que nós temos aí no mundo, né? Que nós não, eu não tenho essa ideia, mas o mundo anuncia essa ideia, que a mulher não pode respeitar o homem, que nós somos todos iguais, e que, sabe, essa ideia feminista, que você tem que ser independente do seu marido, que você não deve ouvir nada que ele fala, que cada um por si, Deus por todos. Essa ideia feminista que tem por aí, também tem dentro da igreja.
Dentro da igreja também, obreiras que não respeitam seus maridos, que têm dificuldade, que falam assim, olha, é meu dinheiro, é minha vida. Ah, você também tem que ajudar aqui, você também tem que fazer... Quer dizer, é como se o que a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa, isso aí é antiquado. Ah, isso aí não vale mais nos dias atuais. Como se Deus escrevesse ou desse para a gente ordenanças que fossem desatualizadas, que não pudessem ser usadas mais com o tempo. Só que, quando o apóstolo Paulo falou sobre a mulher ser submissa, ele falou numa época em que a mulher não era independente, e ainda assim ela precisava ser submissa. Ele teve que falar isso, porque naquela época, mesmo sem essa independência total, sem um feminismo, sem essa modernidade toda, naquela época, a mulher também não queria se submeter ao marido. O homem também não queria amar sua esposa. Ele teve que falar. Ele teve que falar para as mulheres mais idosas, olha, ensina as mais jovens a cuidarem do marido. Ele teve que falar isso naquela época, que a mulher não trabalhava. Então, o que Deus nos ensina, o que Ele deixou sobre casamento, sobre o comportamento entre marido e mulher, é atual. Nós não podemos pensar que só porque nós estamos numa era diferente, que isso não se encaixa mais na nossa realidade. Então, com essa ideia, muitos casamentos dentro da igreja têm sido um fracasso. Por quê? Porque está baseando o casamento em ideias mundanas, não ideias da palavra de Deus, não sobre a palavra de Deus. É o grande erro que os cristãos cometem, é focar no mundo e seguir o mundo, ao invés de ser exemplo para o mundo, para que o mundo venha seguir a eles, a igreja. É o grande erro. Hoje nós temos pessoas dentro da igreja, e não é só a Igreja Universal, todas as igrejas, nós temos pessoas que se dizem cristãs, e elas fazem o quê? Elas ficam observando o mundo, elas ficam monitorando as tendências, monitorando o que os incrédulos estão fazendo, e elas vão copiando, vão trazendo para dentro da igreja o mundo, vão trazendo para dentro de si a cultura aí de fora. Elas não estão sendo o sal da terra, elas estão sendo o chuchu da terra, elas estão pegando o gosto do mundo para elas, ao invés de passar o gosto delas, o sal que elas são, para o mundo, para dar sabor ao mundo. A coisa virou. Portanto, invista nisso. Não erre nessa parte. Você solteiro, não erre nessa parte. Não erre. Não queira imitar o mundo. Olhe para cá, olhe, porque o que a gente precisa saber sobre esse tema está aqui. Nós temos o Espírito do próprio Deus para nos guiar sobre esse tema aqui. Você está com um problema no seu casamento, você tem o Espírito de Deus dentro de você, então você tem condições de resolver esse problema no casamento. E se você com o Espírito Santo não resolve o problema no seu casamento, não é o pastor sentando com você 2 horas que vai resolver. Não sou eu e a Cristiane que vai sentar com você e vai resolver. Nós não somos maiores que o Espírito Santo. Você quer resolver o seu problema? Ouça o Espírito Santo. Faça a vontade do Espírito Santo na sua vida. Amém? Não seja uma vergonha para esse mundo.